Pergunta do café. Essa pergunta ela surgiu lá nos stories. Eu disse que valia a pena gravar um café porque tem que pontuar algumas questões. Como sanguínea, a impulsividade às vezes toma conta. Como diferenciar a hora de silenciar e de responder? Essa é uma pergunta muito recorrente, principalmente do sanguíneo e do colérico, porque são temperamentos mais expansivos. À medida que a pessoa ela começa a se identificar com esses temperamentos, ela começa a analisar a postura dela em relação às outras pessoas, às situações, ela começa a ver até que ponto vale a pena continuar com essas características, né, de expansividade, de comunicação, ou até que ponto vale a pena ser um pouco mais reservado. Muitas vezes leva tempo e maturidade para a gente conseguir entender esse time do momento certo, né, de continuar investindo, falando e no momento de parar, pura e simplesmente porque não vale a pena. E o que tem que ser levado em consideração nesse contexto? Primeiro, independente das questões de temperamento, existe também uma questão regional. Quem viaja muito pode buscar na memória que você vai conseguir visualizar isso. As regiões, por exemplo, norte, nordeste, o povo é mais caloroso, ele é mais hospitaleiro, tende a ser. Lógico que isso não é regra como nada, quando a gente fala de comportamento humano, a gente classifica como regra, mas tende a ser mais expansivo, mais comunicativo. Se você viaja, você no atendimento, você já percebe isso. Tem uma coisa que a gente até costuma dizer, que a pessoa com poucas horas já vira melhor amigo de infância. Já regiões, por exemplo, como o sul e sudeste, o povo não é assim. E eu posso falar isso também, por quê? Porque quando eu me mudei para Santa Catarina, essa foi uma das coisas que eu senti muito no início. Exatamente pelo fato de eu vir de uma região que o povo é mais caloroso. Então eu tive, inclusive, que mudar um pouco a minha postura, porque muitas vezes as pessoas não entendiam isso. E para quem é sanguínea com colérico, né, colérica sanguínea, que é expansivo, imagina, eu tive que mudar. Hoje a minha postura é muito mais colérica do que sanguínea. Então eu me lembro que aconteceu uma vez, na época eu trabalhava no banco, tinha uma colega no banco que ela, depois com certo tempo de convivência, de amizade, ela chegou a falar para mim que no início ela achava muito estranha, suspeita a minha postura. Nossa, por que ela é tão legal? Por que ela quer ser tão legal? Como se fosse algo forçado, como se não fosse algo espontâneo. Mas por quê? Porque era uma pessoa mais reservada, até de certo ponto um pouco mais desconfiada. Agora, novamente falando, né? Isso é regra? Claro que não é regra, mas é um movimento de postura que você percebe dessa questão de ser mais expansivo, de você falar mais, de você falar menos, de você observar mais. Então, isso daí influencia também. Novamente, não determina, mas influencia muito nesses movimentos. Num contexto que, por exemplo, você vê que constantemente o que você fala, as pessoas às vezes elas não dão tanto crédito, às vezes você está super empolgada querendo ajudar uma pessoa. Eu vejo assim, o sanguíneo ele tem muito disso. Como o sanguíneo ele é muito sociável e ele busca, ele gosta de estar com pessoas, ele gosta de estar interagindo, às vezes ele tem uma necessidade muito grande de fazer com que o outro se sinta à vontade estando com ele. E nessa necessidade de tornar agradável, às vezes ele fala e se expõe até um pouco demais. Então, como perceber o momento de falar, de me expor, de compartilhar ou de guardar para mim? É muito importante, nesse contexto, avaliar o momento que você está, as pessoas que estão ali. Vale a pena investir essa energia, esse entusiasmo naquele momento? Ou pura e simplesmente a pessoa ela quer quebrar o gelo, então ela começa a falar, ela começa a puxar papo e coisa e tal, e às vezes a outra pessoa não necessariamente quer interagir. Às vezes a outra pessoa ela é mais reservada. E o que acontece muitas vezes nessa situação? Um desgaste, uma pessoa se sente um pouco até magoada pelo fato, nossa, eu tô sendo gentil, eu tô procurando criar um laço de amizade, a outra pessoa está fria e indiferente. Pensa nesse contexto, uma pessoa com um temperamento mais reservado, uma pessoa mais desconfiada, por exemplo. Então, tudo isso, às vezes, a gente não leva em consideração. Nós estamos nas nossas interações.
Agora, por outro lado, se você analisa esse contexto, quem fez a pergunta, ela já colocou, né, que ela é sanguínea, mas pensa nesse contexto com um colérico ou com uma colérica. O colérico também é expansivo, também tem essa necessidade, gosta de se comunicar, de falar, só que muitas vezes essa comunicação é uma comunicação mais incisiva, é uma comunicação que, quando não está em equilíbrio, principalmente, tem aquele quê de razão, de necessidade de estar certo. Então, pode algo que seria para fluir como um diálogo, para conectar, de conexão, pode ser algo que se torne desgastante. Então, isso também tem que ser levado em consideração, não só do sanguíneo com colérico, mas principalmente do colérico. Eu vejo que, pegando o meu exemplo, né, eu enquanto colérica e sanguínea, antes eu me expunha mais como sanguínea e hoje eu tenho uma postura mais de colérica. Então, tem certas situações que eu digo, não vale a pena. Não vale a pena me desgastar entrando em determinados temas e questões, porque eu sei que eu não vou mudar a forma da outra pessoa pensar e às vezes o meu posicionamento ou forma de pensar determinada situação também não vai agregar numa discussão. Quando eu falo discussão é no sentido de divergência mesmo de opinião. Então, como saber o momento, né, de continuar falando, investindo ou pura e simplesmente silenciar? Autopercepção, acima de tudo, entendendo esse movimento. Vale a pena eu me desgastar? Porque a pessoa ela pensa de um jeito, eu penso diferente. Eu digo, vale a pena eu ficar dizendo que eu penso diferente dela? Na maioria das vezes, não. O que eu costumo dizer é, ok, você pensa dessa forma, eu penso de forma diferente, tá tudo certo. Porque realmente está tudo certo. As pessoas têm filtros e condições que muitas vezes fazem com que ela pense diferente. E o fato de nós, pura e simplesmente, não pensarmos igual, a gente não pode querer ter a pretensão de mudar a forma daquela pessoa pensar. É muito importante nesse contexto a gente entender o que vale a pena a gente investir a nossa energia preciosa. Esse empenho no sentido de conectar, de conversar, de procurar fluir uma conversa, uma situação, ela tem um objetivo realmente de evoluir, né, de fortalecer ou de pura e simplesmente se impor. Então, basicamente é isso, é entender qual que é o meu objetivo naquela comunicação, ver se vale a pena realmente eu estar falando, às vezes expondo pontos de vista, posicionamento. Será que vale a pena? Será que é um momento ideal para fazer isso? Às vezes só para quebrar aquele silêncio do momento, né? Aquela necessidade, eu vou puxar assunto, eu vou conversar alguma coisa e a pessoa ela expõe algo seu, que é algo para si muito precioso e a outra pessoa, tá. Então isso daí às vezes causa um desconforto desnecessário que poderia ter sido evitado se pura e simplesmente a pessoa ficasse mais reservada. Então é muito importante avaliar isso. Até que ponto vale a pena eu empenhar minha energia em compartilhar o meu modo de ver e buscar realmente uma conexão ou não. Às vezes o exercício de autocontrole, principalmente para quem é colérico e sanguíneo, é muito maior no sentido de pensar e refletir a respeito do que está acontecendo ali naquele diálogo do que pura e simplesmente manifestar a sua opinião. E você já sabe qual é o seu temperamento? Já fez o teste? Conta pra mim se você já fez o seu teste, qual o seu temperamento e qual que é a sua principal dificuldade nesse quesito comunicação. E se você ainda não fez o seu teste, clica aqui na descrição do vídeo, no link, que aí você vai saber qual o seu temperamento principal. Isso vai te ajudar muito nesse processo de decisão. Beijo, nos vemos no próximo café.